Sejam todos bem-vindos. Aqui é o Ministro Clériston, iniciando mais uma programação da Igreja Monte Hermon, da cidade de Serrinha. E a nossa missão é levar as pessoas a tomar posse da bênção, da vida abundante, através da fé na Palavra de Deus. Você aprende como vencer o pecado e as tentações, orientações certas para receber o Espírito Santo, resistência contra os inimigos da fé e a oração para o fortalecimento espiritual. E você que não conhece a Igreja Monte Hermon em Serrinha, fica na Rua Barão do Cotegipe, número 275, Centro, próximo à Praça Luiz Nogueira. Venha de todos os lugares, venha aprender mais da Palavra de Deus, tá bom? E hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, então fique preparado. Desde já eu peço que você compartilhe o link dessa programação e envie para todos os seus contatos. E aí, está preparado para receber mais da Palavra de Deus? E hoje o tema tá bom, tá interessante. O tema é: o que significa crer de coração? O que significa crer de coração? Uma verdade é: o homem é um espírito, ele tem uma alma e ele vive em um corpo. Vamos aprender mais da palavra de Deus? Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e abra no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos estudar mais da palavra de Deus, vamos estudar vários assuntos interessantes e eu tenho certeza que você, ao final desse estudo, você vai sair mais fortalecido, você vai estar preparado para receber as bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E no final nós vamos fazer aquela oração da fé, a oração da libertação, a oração que você vai tomar posse da vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, desde já eu te peço, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse áudio pelas redes sociais, pega o link e envie para todos os seus contatos, tá bom? Vamos para a mensagem do dia, e a mensagem do dia é: o que significa crer de coração. Durante muitos anos, fiquei procurando uma explicação satisfatória do significado de crer com o coração. Porque, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Em Romanos, capítulo 10, verso 10, também fala a respeito de crer com o coração, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra coração, nesses textos, não pode referir-se ao órgão físico que bombeia o sangue pelo nosso corpo e nos mantém com vida. Seria o caso, então, de crermos com o corpo, e não é possível crer em Deus com o nosso corpo físico, assim como não podemos crer nele com nossa mão ou dedo físico. A palavra coração é empregada aqui para transmitir uma ideia. Considere como empregamos a palavra coração hoje. Quando falamos a respeito do coração de uma árvore, referimos-nos ao centro, ao próprio âmago. Quando falamos a respeito do coração de um assunto, referimos-nos à parte mais importante, ao âmago, a parte principal em derredor da qual gira o restante. E quando Deus fala a respeito do coração humano, fala a respeito da parte principal do homem, do próprio âmago do seu ser, que é o espírito. Então, o homem é um espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo.
Os termos espírito do homem e coração do homem são usados de modo intercambiável por toda a Bíblia. Sabemos que o homem é um espírito, porque é feito à imagem e semelhança de Deus. E Jesus disse: Deus é espírito, João 4:24. Não é, portanto, em nosso corpo físico que somos semelhantes a Deus, pois a Bíblia declara que Deus não é homem. Lembre-se, há um homem interior e um homem exterior. O homem é um espírito, ele tem uma alma e ele vive no corpo. Paulo disse na sua carta aos Romanos: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos 2, versículo 28 e 29. De conformidade com esse versículo, o coração é o espírito. Falando a Nicodemos, Jesus disse: importai-vos nascer de novo. João 3, verso 17. Nicodemos, sendo humano ou natural, somente sabia pensar em categorias naturais. E, portanto, perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 4. Jesus respondeu: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 6. O novo nascimento é um renascimento do espírito humano. No Evangelho segundo João, lemos também onde Jesus disse à mulher junto à fonte em Samaria: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não podemos entrar em contato com Deus através do nosso corpo ou da nossa mente. É somente através do nosso espírito que podemos entrar em contato com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O espírito não é a mente. Algumas pessoas pensam, erroneamente, que a mente é o espírito. Sabemos, porém, conforme indica esse versículo, que quando falamos em línguas, isso não provém da nossa mente, nem do nosso próprio pensamento humano, mas do nosso espírito, do mais íntimo do nosso ser, do Espírito Santo dentro do nosso espírito. Paulo continuou: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que seu espírito é o verdadeiro Paulo, o homem interior. Paulo disse também: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, segundo Coríntios 4, verso 16. Paulo indicou que há um homem exterior e um homem interior. Um homem exterior é o corpo, o homem interior é o espírito, e o espírito tem uma alma. Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, Paulo disse: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se o corpo fosse o homem verdadeiro, Paulo teria falado: eu me esmurro e me reduzo à escravidão. Paulo, no entanto, se refere ao seu corpo como um objeto neutro. Em grego, eu é o homem por dentro, o homem interior que nasceu de novo. Nós fazemos algo com o nosso corpo, nós o reduzimos à escravidão. O homem exterior que olhamos não é o homem verdadeiro, mas apenas a casa onde moramos. Agora é mais fácil entendermos os escritos de Paulo aos santos em Roma.
Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta epístola, Paulo não estava escrevendo aos incrédulos, mas aos cristãos. Sua epístola é endereçada de seguinte maneira: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Romanos 1:7. Está escrevendo a homens e mulheres que nasceram de novo e que foram cheios do Espírito Santo. Mas mesmo assim, ele disse que precisavam fazer algo com seus corpos e com suas mentes. O novo nascimento não é um renascimento do corpo humano, mas um renascimento do espírito humano. E a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência física, mas uma experiência espiritual. Paulo disse que precisamos apresentar nosso corpo físico a Deus como um sacrifício vivo. Precisamos renovar as nossas mentes com a palavra. Note que se trata de alguma coisa que nós fazemos e não daquilo que Deus faz. Deus nos dá a vida eterna, Ele nos oferece o seu Espírito, mas Deus não faz nada com o nosso corpo. Se alguma coisa precisa ser feita com o nosso corpo, nós teremos que fazê-la. A palavra manda você apresentar o seu corpo a Deus. Ninguém mais pode fazê-lo em seu lugar. A palavra diz que você deve transformar-se pela renovação da sua mente. E a nossa mente é renovada mediante a palavra de Deus. Sabemos que o homem é um espírito criado à imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas acreditam que o homem seja apenas um animal. Se fosse essa a verdade, não seria maior crime matar um homem e comê-lo do que abater uma vaca e comer a sua carne? O homem possui um corpo físico, no qual habita agora, mas não é um animal. Ele é mais do que apenas mente e corpo. Ele é espírito, alma e corpo. Ele é espírito. Ele possui uma alma e ele habita no corpo. Os animais têm alma, mas os animais não são espíritos. Nada há nos animais que se assemelhe a Deus. Deus pegou algo de si mesmo e o colocou dentro do homem. Fez o corpo humano do pó da terra, mas soprou nas suas narinas o hálito da vida. A palavra traduzida por hálito ou fôlego em hebraico e é traduzida por Espírito Santo. Muitas vezes no Antigo Testamento, Deus é um espírito, de modo que ele tomou algo de si mesmo, que é espírito, e o colocou dentro do homem. Quando ele fez assim, o homem passou a ser uma alma vivente, passou a ter autoconsciência, pois sem o espírito o corpo estava morto. A alma possui qualidades intelectuais e emocionais, e os animais têm alma. Quando, porém, o corpo físico do animal morre, morre totalmente. A alma humana, nossas qualidades intelectuais e emocionais não se baseia no âmbito físico, mas no espírito. E quando o nosso corpo morre, o espírito com a sua alma ainda existe. Está lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 e 25. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim
e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Nesse trecho das Escrituras temos uma ilustração muito vivida das três partes do homem: o espírito, a alma e o corpo. Note que o versículo 22 diz: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quem foi levado? O mendigo, não o seu corpo, mas ele. Seu espírito é a pessoa verdadeira. Seu corpo foi colocado no túmulo, mas ele estava no seio de Abraão. O rico também morreu. Seu corpo foi colocado no túmulo, mas no inferno levantou os olhos. Embora o corpo de Abraão já estivera no túmulo, havia muitíssimos anos. O rico viu a ele. Além disso, o rico reconheceu a Lázaro. Logo, na dimensão espiritual, a aparência do homem é semelhante à sua aparência nesta vida. O rico clamou a Abraão: Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te, o homem é um espírito e possui uma alma. Vemos nesse texto que sua alma ainda ficou intacta. Ele ainda consegue lembrar-se. Ela ainda tem emoções. Sente-se atormentado. Preocupava-se com seus 5 irmãos que ainda viviam. Deus é um espírito. Ele se faz homem, pois Jesus foi Deus manifestado na carne, vivendo no corpo humano. Assumiu um corpo físico, e quando ele o fez, não era menos Deus do que era antes. Sabemos que quando o homem deixa o seu corpo na ocasião da morte, e quando o faz, não é menos homem do que quando tinha seu corpo, conforme comprova a história do rico e Lázaro. Não podemos conhecer a Deus através do conhecimento humano, através da mente. Deus é revelado ao homem somente através do Espírito dele. É o Espírito do homem que entra em contato com Deus, pois Deus é Espírito. Romanos 10:10, para fechar com chave de ouro esse estudo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu acredito que após esse estudo, você tenha aprendido que o homem é um espírito, ele tem uma alma e ele vive em um corpo. E nós só conseguimos entrar em contato com Cristo através do Espírito. E neste momento eu convido você a estar juntamente comigo, sempre em comunhão com Deus. Então sempre, meu irmão, busque Deus em espírito, porque Deus se revela ao espírito do homem. Então torne cada dia, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes. Amados irmãos, essa é a mensagem do dia. Quero que você reflita nessa mensagem, se fortaleça cada vez mais na palavra de Deus, porque você aprendeu hoje o significado, o que significa crer de coração. Coração é o Espírito, é a nossa verdadeira pessoa. E sempre nós vamos viver na abundância de Deus. E falando em abundância, eu desejo pedir às pessoas para colaborar, para vocês colaborarem com a obra de Deus. A obra de Deus, ela necessita do seu apoio financeiro. Você tem aí na descrição desse vídeo, na descrição nas nossas plataformas digitais, o nosso Pix. Você pode estar fazendo a transferência rapidamente. Tem os dados da nossa conta na Caixa e você pode estar fazendo um depósito, você pode estar fazendo uma transferência, devolvendo o seu dízimo. Você pode estar fazendo a sua parte, dando uma oferta, dando uma contribuição para que a obra de Deus ela continue na ativa. É o mandamento do Senhor: trazei todos os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na minha casa. Então é você que tem que trazer, é você que tem que fazer a sua parte, trazer
os seus dízimos e as suas ofertas para que haja mantimento na casa de Deus. E a casa de Deus necessita de mantimentos, precisa de recursos para que possamos manter a casa de Deus, a obra de Deus suprida no nome do Senhor Jesus. Então Deus, ele supre as necessidades da sua casa através das suas ovelhas, através dos seus servos. Quando? Por meio da devolução do dízimo e das ofertas alçadas. Então eu convido você, eu acredito que você tenha entendido essa mensagem, eu convido você agora a orar comigo, a fazer a oração da fé, a oração do coração. Então feche os seus olhos e oremos no nome de Jesus. Pai, neste momento nós te agradecemos por essa mensagem, por esse entendimento. Nós aprendemos que quando oramos em espírito, oramos com a verdadeira pessoa. Temos que orar através de línguas, através do espírito, mas também com a mente, para que assim estejamos completos diante do Senhor. E neste momento nós estamos em espírito, nós estamos em verdade, nós estamos alinhados com a Tua Palavra. Como foi bom ter aprendido mais da Tua Palavra e saber realmente o que significa crer de coração. Que quando nós cremos de coração, não há dúvidas, não há incertezas dentro de nós. Então, muito obrigado por esse entendimento que o Senhor nos deu nesse dia, neste momento. E eu acredito, meu Deus, que essa pessoa, ela entendeu a Tua Palavra e de posse desse entendimento, nós nos levantamos agora contra toda ação, contra toda influência do diabo. Nós repreendemos toda influência, toda radiação do mal, toda tentação, tudo aquilo que esteja tentando nos enfraquecer, tentando nos tirar da presença de Deus. Nós repreendemos esse mal, nós repreendemos esse mal da nossa família, do nosso lar. Nós expulsamos toda radiação, todo encosto, toda obra do diabo, pois em nome de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, eu repreendo essa dor, essa enfermidade dessa pessoa, esse sofrimento, essa dúvida, em o nome de Jesus Cristo. Sai, diabo, pega tudo o que é seu e vai embora no nome de Jesus. E eu peço, Pai, conforte essa pessoa, rega o coração dessa pessoa com muito amor, com muita paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro você abençoada, abençoada no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor. Obrigado e graças a Deus. Levante as suas mãos e diga, Senhor, muito obrigado. Obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre mim. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e nos encontraremos nas próximas mensagens no nome de Jesus.